Oi, Isadora, explico sim. Sabe o que eu vou fazer? Na aula que vem, eu vou fazer um resumo de todas as atividades que a gente fez até o momento e vou explicar alguns ciclos que são mais complexos, tá? Então, a gente vai fazer isso na aula da sexta-feira, tá? E avisar isso para vocês. Então, todas as atividades que eu postei no portal, a gente vai fazer a revisão delas, porque teve algumas pessoas que erraram algumas questões, e eu vou fazer a explicação do metabolismo aí dos carboidratos, lipídios e proteínas. Um resumo para ficar mais fácil para vocês. Sexta não é feriado, não? Sexta? Ah, sexta é primeira, é feriado. Dia 5 é a nossa prova, né? É. Ai, Douglas, você possui um total de 0 defeitos. Perfeito. Por quê? Fazer resumo da matéria pra gente. Nossa, perfeito. Não, tem que fazer, porque senão fica muito complexo. Então vamos fazer assim, dia 1º é feriado, dia 5 é a nossa avaliação. Essa avaliação não vai cair esses ciclos, tá? Vai cair só a forma geral da proteína, ácido nucleico e as outras macromoléculas que a gente viu. E no dia 8, então, a gente faz essa revisão, beleza? Então vamos, hoje a gente vai ver sobre o metabolismo das proteínas. Deixa eu colocar o slide aqui. Lá em casa estava jantando, né? Vocês estão vendo os slides? Sim, Douglas. Beleza. Então vamos lá. Hoje a gente viu o metabolismo dos carboidratos e dos lipídios. Depois, então, no dia 8 eu vou fazer o resumo desses ciclos para vocês não ficarem em dúvida, porque de fato é muito complexo e online acaba ficando mais complexo ainda, porque às vezes vocês não tiram as dúvidas que são necessárias online, ou às vezes a internet não possibilita uma aula com tanta qualidade como presencial. Então a gente vai ver hoje o metabolismo de aminoácidos e proteínas, e esse metabolismo também eu vou fazer um resumo para o dia 8, a gente abordar ele também. Deixa eu só desligar aqui a câmera, para a internet ficar melhor. Então vamos lá, a gente viu lá na aula geral de aminoácidos que eles são as propriedades mais simples para a formação das proteínas. Então as proteínas elas são fundamentais para o nosso organismo para ele funcionar de forma correta. Tanto as nossas células. Alguém está com o microfone ligado. É porque está dando interferência. Então, as proteínas elas têm importante função no nosso corpo porque elas produzem vários metabólitos, né, para as nossas células funcionarem de forma ideal. Daqui a pouco a gente vai ver alguns aminoácidos que são responsáveis pela formação de algumas proteínas que têm importante função aí para o nosso corpo. Então, para a gente recapitular, antes da gente entrar na forma mais
mais detalhada do metabolismo dos aminoácidos, são também compostos orgânicos, como a gente vem vendo aí há bastante tempo. Então, na estrutura da proteína, né, possui um grupo funcional de amina, NH2, essa estrutura química, e uma carboxila terminal. Então, aqui nessa imagem que vocês viram na aula geral, a gente tem aqui a estrutura química geral. Então, aqui a gente tem um grupamento carboxila, aqui a gente tem um grupamento amina, e aqui a gente tem o que vai, de fato, encaixar nessa amina e nessa carboxila para formar diversas proteínas, diversos aminoácidos, para formar várias proteínas. Então, aqui pode encaixar uma leucina, uma isoleucina. Então, esse radical aqui, esse grupamento, juntamente com a amina e carboxila, que vai diferenciar qual aminoácido que vai ser formado. Só recapitulando, vocês devem lembrar que a gente tem 20, né, aminoácidos que são aí preconizados, porém, a gente não possui somente 20 tipos aí de proteínas que são formadas por esses aminoácidos. Então, o que vai diferenciar essa função da proteína? Vamos supor que a gente tem a imunoglobulina, que é uma proteína que a gente tem presente no nosso sangue, que tem a função de detectar e de tentar expulsar material estranho de dentro do nosso corpo. Vamos supor que a gente teve um corte, então entrou ali bactérias que não são benéficas. Lembrando que a gente tem na nossa pele bactérias que são benéficas, né, que vão manter ali a nossa pele, o nosso manto lipídico, que a gente fala, e a gente tem as bactérias que são patogênicas, que não são benéficas no nosso corpo. Então, se a gente corta, por exemplo, algum metal, com algum material que esteja contaminado, esse micro-organismo ele vai entrar na nossa corrente sanguínea. Então, o que vai acontecer? Essa imunoglobulina, que é a proteína que está aí presente no sangue, ela vai detectar esse material estranho, vamos supor, essa bactéria que é patogênica. Além de detectar esse material estranho, ela vai tentar expulsar do nosso organismo. Beleza, mas aí eu tenho várias outras proteínas no nosso corpo. Dei exemplo agora da imunoglobulina. Mas vamos para outra proteína aí, a actina. A actina é uma proteína do músculo, que é responsável pela contração muscular. A actina, juntamente com a miosina, tem a função de relaxamento e de contração dos nossos músculos. Tá, mas o que vai diferenciar uma proteína de outra? Justamente essa região aqui na estrutura química. Então, vai ter a ligação de um aminoácido aqui, nessa estrutura química geral. Então, através da ligação peptídica, vamos supor que aqui tem uma ligação e aqui vai vir outra estrutura química geral. Nessa estrutura química geral aqui que vai ser ligado, vai ter a carboxila, normalmente, a amina, e o que vai diferenciar aqui também é essa base que vai entrar aqui. Essa base que vai conseguir conectar a essa estrutura e que vai surgir aí diversos tipos de proteínas diferentes. Então, conforme a ligação do grupo amina em um determinado carbono, teremos aminoácidos de vários tipos, alfa, beta, gama, enfim, com várias funções específicas dele mesmo. Então, existem 20 formas diferentes de aminoácidos, porém, a gente tem vários tipos de proteína, porque um aminoácido ligado a outro aminoácido, ligado a outro aminoácido, forma uma proteína. A mesma ligação, porém, em posições diferentes, forma outra proteína diferente, de diferente função. Outra junção aí de vários aminoácidos com a quantidade diferente, vai formar outra proteína com outra função. Então, só relembrando mesmo a estrutura química geral desses aminoácidos. Então, a gente viu também que a gente possui aminoácidos que são essenciais e aminoácidos que não são essenciais. Quais são a diferença, então,
desses aminoácidos essenciais e não essenciais. Os essenciais, eles não são sintetizados pelo nosso corpo. Por isso que a gente chama de essencial. A gente vai precisar vai precisar ingerir, na verdade, aminoácidos, esses tipos de aminoácidos, para a gente conseguir ter uma melhor função das nossas células, órgãos e tecidos. Então, um exemplo aqui, que eu acho que é o mais conhecido, que vocês devem conhecer, o triptofano, ele está muito presente na banana. Então, é necessário a gente ter uma alimentação saudável, rica em proteínas, em aminoácidos, para a gente conseguir fazer com que o nosso corpo produza esses aminoácidos, essas proteínas que são responsáveis por várias funções do nosso corpo. O triptofano, por exemplo, que está contido na banana, ele tem a função de ajudar a sintetizar, por exemplo, o neurotransmissor que chama serotonina. Serotonina é aquele neurotransmissor responsável pelo bem-estar, pela felicidade. É como se fosse a mesma coisa lá, né? Vamos relembrar. Não sei se vocês já viram nas aulas de farmacologia, mas os antidepressivos, quais são as funções desses antidepressivos? De recaptação da serotonina, vamos dizer assim. Porque o que acontece? No organismo de uma pessoa depressiva, possui, lógico, níveis de serotonina, porém, ocorre uma quebra muito rápida dessa serotonina através da MAO. MAO, significa monoaminoxidase. Todo organismo tem uma quantidade X de serotonina, e para a pessoa não ficar com humor tão acelerado, vamos dizer assim, essa MAO ela vai quebrando a serotonina para outras serem produzidas. No caso da pessoa que tem depressão, essa serotonina que é produzida, ela vai ser totalmente quebrada pela MAO, porém outras serotoninas não vão ser totalmente produzidas devido ao estado fisiológico da depressão. Então, o que acontece? Os antidepressivos têm a função, por exemplo, de inibir essa MAO. Então, como vai inibir a MAO, monoaminoxidase, essa monoaminoxidase ela não vai conseguir quebrar a serotonina desse indivíduo depressivo. Então, a serotonina ela vai ficar ali, circulando, fazendo o efeito que trazer um bem-estar para o indivíduo, ou até mesmo fazer com que ele se sinta mais feliz. Por isso que o antidepressivo ele vai aumentando ao longo do tempo os níveis de serotonina contido no organismo desse indivíduo, fazendo que gradativamente ele se sinta mais feliz. Tanto é que o principal sintoma que a gente tem da depressão é a tristeza, o isolamento, mas a que a gente mais frisa é a tristeza. Então, essa utilização dos medicamentos durante, por exemplo, 6 meses, que é o tratamento mínimo para depressão, o paciente ele vai tendo os níveis de serotonina adequados. Então, a gente tem aí um aminoácido super importante aí nessa função. Já os não essenciais são aqueles que o nosso corpo ele consegue sintetizar. Ah, por que não é essencial? Porque eu não preciso preocupar tanto em questão, lógico que eu preciso preocupar, mas não tanto em questão da alimentação, porque eles são sintetizados no nosso organismo. E aqui a gente tem, por exemplo, a glutamina, que é muito importante na formação de receptores GABA, que são responsáveis pela fisiologia muscular. A gente tem a tirosina, que daqui a pouco eu vou falar bastante dela, que ela é muito importante para produção de proteínas mesmo, que são importantes para o nosso corpo. Então, quanto ao destino, né, o que acontece quando a gente consome essas proteínas? Lógico que algumas vão ser quebradas aí. A gente viu que a proteína ela é uma junção de aminoácidos, ou seja, são vários aminoácidos ligados formando essa proteína. Então, o que vai acontecer? Primeiramente, quando a gente ingerir essa proteína, ela vai ser quebrada em vários pequenos aminoácidos, como se fosse
o inverso, né? A gente vê que lá na ligação peptídica, um aminoácido vai ligando a outro, ocorrendo a saída de água. Já na digestão dessas proteínas, ocorre ao contrário. Então, aqui, depois de retirar do grupamento amina, que a gente tem o grupamento amina, por exemplo, da alanina, a cadeia carbônica é encaminhada para o metabolismo energético. Então, tudo, vocês devem ter reparado que carboidratos, lipídios, as proteínas, tudo gira em torno do ciclo de Krebs. Foi até bom a Isadora falar que tenha uma repetição, né, da explicação do ciclo de Krebs, porque ele envolve basicamente todos os metabolismos. Então, eu vou fazer esse resumo, vou fazer em forma de slide mesmo, para vocês terem com vocês. E vou fazer essa explicação no dia 8. Então, essa alanina aqui, que ela foi quebrada, né, através aí do processo digestivo, ela vai ser quebrada até formar o piruvato. O piruvato é o que a gente precisa lá para entrar no ciclo de Krebs. Volto a repetir, qual que é a função do ciclo de Krebs? Fornecer energia para o nosso corpo. Então, lá no ciclo de Krebs vai ter a formação da ATP, né, depois vai para a cadeia respiratória, na mitocôndria. Então, essa formação da ATP, que é a adenosina trifosfato, vai fazer com que o nosso organismo tenha energia para facilitar nas atividades diárias. Então, aqui, beleza, teve então a quebra desses aminoácidos. Então, esses podem ter várias finalidades. A gente tem os aminoácidos glicogênico, que produz como produto final composto mediado à produção de glicose. Então, a gente viu lá na glicogênese que é a formação aí de reservas de glicose para o nosso organismo. Então, para que acontece isso? Justamente para, caso precise, a gente tem essa reserva, e essa reserva que está lá contida no fígado de glicose, o nosso corpo utilizar para ter fonte de energia. Então, tem os aminoácidos cetogênicos, que produz como produto final acetil-CoA. Qual que é, então, a finalidade de acetil-CoA? A gente vê que o acetil-CoA está lá no finalzinho da glicólise, indo para o ciclo de Krebs. Então, tudo gira em torno da produção de energia. Lembra também de eu falar com vocês que a primeira fonte de energia que a gente tem é o carboidrato, que a gente consome diariamente. Segunda fonte de energia a gente tem os lipídios. E terceira fonte de energia a gente tem as proteínas. Lembrando que ocorre, sim, todo esse metabolismo de proteína no nosso corpo, porém numa quantidade menor, porque a gente tem aí os carboidratos como a principal fonte, porém é necessário ter o metabolismo também das proteínas. O que pode acontecer com maior frequência é que essas proteínas podem ser quebradas com uma maior velocidade, quando, por exemplo, uma pessoa ela tem uma desnutrição muito exacerbada. Então, ela não tem fonte de carboidrato para gerar energia, ela não tem nenhum tipo de tecido ali lipídico para ter quebra de energia. Então, o organismo dela vai começar a pegar as proteínas dos músculos, de todas as regiões ali das células onde contém proteína, para fornecer energia. Então, de uma forma não normal, como, por exemplo, uma desnutrição muito exacerbada, essa pessoa ela vai perdendo as funções celulares, porque vai pegando esses aminoácidos, proteínas que estão contidas nas células para ter fonte de energia. E os aminoácidos glicocetogênicos, que a gente viu na aula passada, a questão da cetogênese, né? Então, produz tanto acetil-CoA como intermediários na produção da glicose, que seja o piruvato, que seja outras fases do ciclo, onde ocorre a produção de ATP através do ciclo de Krebs. Então, aqui em questão das funções biológicas de alguns aminoácidos, essa tabela aqui ela é muito legal, porque ela mostra a importância dos aminoácidos nos produtos que são originados aí no nosso corpo e o que esses produtos vão fazer.
Então, a gente tem o glutamato, que vai ter como produto final o GABA. O GABA ele é um receptor muito importante nos nossos músculos. Então, ele é responsável aí pela contração, pelo relaxamento, dentre outras funções que a gente tem no nosso corpo. Aqui a fenilalanina, ela tem como produto a tirosina. E a tirosina em si tem a função de fazer a síntese de tudo isso daqui que vocês estão vendo. Da melanina, né, que é o pigmento, a coloração da nossa pele. Tem a função da produção de tiroxina. Tiroxina, para quem não sabe, é o hormônio que é liberado pela nossa glândula tireoide. Primeiro, todo mundo tem glândula tireoide. Eu sempre brinco nas aulas que muita gente fala, fulano tem tireoide, fulano tem tireoide. Na verdade, o que a pessoa está querendo dizer, ou ela tem hipotireoidismo, ou ela tem hipertireoidismo, né? Lógico que tem várias outras doenças relacionadas a essa glândula, mas as mais frequentes são essas. Então, o que essa tiroxina faz? Ela é eliminada da nossa glândula tireoide, com a função de fazer parte desse metabolismo, né, do metabolismo do nosso corpo. Então, o que acontece quando o indivíduo tem uma deficiência ou um aumento da eliminação dessa tiroxina? Vamos, então, pensar. Se a glândula tireoide está eliminando pouca tiroxina, pouco hormônio, a pessoa, consequentemente, vai ficar com metabolismo lento. Então, a gente chama isso de hipotiroidismo. Como ela fica com metabolismo lento, então, os dois principais sinais que a gente observa na pessoa é a letargia. O que é a letargia? A pessoa fica lenta. E a gente tem também um sinal que é a pessoa engordar. Por mais que ela coma pouco, mais essa pessoa ela tem uma tendência a engordar. Porque está eliminando pouco hormônio, que é a tiroxina, e, consequente, não está tendo metabolismo. Agora, ao contrário, se esse indivíduo está eliminando muita tiroxina através da glândula tireoide, vai ter um aumento do metabolismo do organismo desse indivíduo. Então, os dois sinais que a gente observa, os dois sinais principais, é um emagrecimento muito rápido, e, além disso, uma ansiedade. A pessoa fica elétrica, porque aumenta, de fato, o metabolismo. Então, são aquelas pessoas, vamos dizer assim, que come, porém, ela é bem magra, ela não consegue engordar. Mas vale lembrar que a gente não pode associar isso sem fazer os exames. Então, a gente tem a dosagem aí desses hormônios, para a gente conseguir saber se esses níveis eles estão normais ou não. Então, a gente não pode tirar a base, mas eu como um pouco, engordo muito, eu acho que eu tenho hipotiroidismo, ou então eu como demais e não engordo, eu acho que eu tenho hipertiroidismo. Não, só através de exames mesmo para a gente conseguir detectar algum tipo de descontrole aí da glândula tireoide. Então, a tirosina, outro produto que esse aminoácido leva, é aí a síntese de adrenalina, noradrenalina e dopamina, que são neurotransmissores responsáveis, por exemplo, pela luta, né, pela fuga. A gente sempre tem um controle, né? Vamos supor, tem acetilcolina e tem adrenalina. Adrenalina é quando, por exemplo, a gente está numa situação onde nos traz risco. Vamos supor que eu estou ali andando e, de repente, passa um carro, quase me atropela. Isso vai elevar os meus níveis de adrenalina e vai fazer com que eu fique com a boca seca, minha pupila ela vai dilatar, porque para o nosso organismo eu preciso ter uma ampliação de toda a imagem ali do ocorrido para eu conseguir ter uma luta, uma fuga. Meu coração vai acelerar, eu vou ter como se fosse um quadro ansioso, vou ter uma ansiedade bem exacerbada no momento que essa adrenalina ela aumenta. No caso, ao contrário, que a gente fala, acetilcolina. Acetilcolina já é de repouso. Então, por exemplo, depois do almoço, que a gente está mais tranquilo em casa, que almoça e bate aquele sono,
tem aí o aumento das concentrações dessa acetilcolina, para a gente conseguir fazer todo o processo de digestão. Então, o triptofano, que eu expliquei para vocês já, que tem aí participação na produção da serotonina, que é o neurotransmissor da felicidade, o ácido nicotínico, que é muito importante, que é a vitamina B12, muito importante para a função normal do nosso cérebro. Então, a arginina, metionina e glicina na produção da creatina, o aspartato nas bases nitrogenadas, que a gente acabou vendo, né, na aula de ácidos nucleicos, e a serina, que é importante aí, produtor da esfingosina, que é uma parte da membrana plasmática das nossas células, que tem importante função ali na fluidez, para deixar a membrana plasmática apta para tanto receber alguns líquidos, quanto para deixar sair algumas substâncias ou líquidos do meio intracelular para o meio extracelular. Então, quais as propriedades dos aminoácidos? Eles são solúveis à temperatura ambiente, são solúveis em água e pouco solúveis em solvente orgânico. É o que a gente vê ao contrário dos lipídios. Nos lipídios a gente tem uma solubilidade em solventes orgânicos e não solúvel em água. E eles são antóferos. O que significa essa palavrinha aqui? É quando ele funciona tanto no pH que seja neutro, ácido ou básico. Então, relembrando aí a aulinha de água e tampão, a gente vê que pH neutro gira em torno de 7, o pH ácido de 0 a 7, e o pH básico de 7 a 14. Então, a gente viu também, na aula geral de aminoácidos e proteínas, que esses aminoácidos, eles vão ser ligados uns aos outros através dessa ligação aqui, que é a ligação peptídica. Então, o que vai acontecer? Aqui a gente está vendo que na estrutura química de um aminoácido de outro, a gente vê aqui um hidroxilo, OH, e a gente vê aqui o hidrogênio. O que vai acontecer? Quando eles se encontram, vai ocorrer essa ligação peptídica, que nada mais é que a junção desse H com o OH, formando água, H2O. Essa água, ela vai sair dessa estrutura e, através das ligações, o carbono de um aminoácido vai ligar ao nitrogênio de outro aminoácido, que é o que a gente observa aqui nessa ligação. Então, aqui saiu água, aqui teve a conexão do carbono com o nitrogênio. Então, isso aqui a gente chama de ligação peptídica. Então, o que são as proteínas? São essas macromoléculas formadas por várias junções desses aminoácidos, através da ligação peptídica. Então, como estrutura primária da proteína, que também pode ser chamado de polipeptídeo, peptídeo, a gente tem uma sequência de aminoácidos ligados através da ligação peptídica. Isso aqui, gente, são pontos de sulfeto, que são pontos que fazem com que esse peptídeo ele tenha ele fique enrolado, gerando a estrutura secundária, terciária, que a gente vai ver posteriormente. Então, uma ligação de um aminoácido com outro, fazendo com que ele fique uma ligação, uma conformação mais simples, a gente chama de estrutura primária. Já a estrutura secundária é quando, com uma maior quantidade de aminoácidos ligados, essa proteína ela vai tendo uma conformação helicoidal, ou seja, ela vai enrolando, fazendo com que fique bem parecida com a aula que a gente teve, por exemplo, de DNA, né? Fica bem enrolado, como, por exemplo, a estrutura do DNA. Então, a gente vê que a gente já pode chamar de estrutura secundária essa proteína, que através de vários aminoácidos ela já está começando a ter um enovelamento. A estrutura terciária é quando fica ainda mais enrolado, e essas proteínas, elas são
enroladas através de outras proteínas que a gente chama de estonas. Então, elas ficam bem juntinhas uma da outra. Então, na primária, a gente vê a formação aí de vários aminoácidos. Na secundária, a gente já vai ver um enolamento dessa proteína. E na terciária, a gente vê que essa proteína ela já fica bastante enrolada, e entre esses aminoácidos ligados, formando essa proteína, a gente tem as estonas, que fazem com que ocorra, então, essa ligação, né, essa ligação fazendo com que fique bem juntinho. Então, quais os exemplos aí de proteína que já exerce essa função biológica? A gente tem um citocromo C, que está lá pertinho da mitocôndria, onde tem a função de fazer com que a célula entre no processo que a gente chama de apoptose, tem também o processo de necrose, que são tipos de morte celular, seja ela induzida, que é a necrose, ou seja ela programada, que a gente chama de apoptose. A gente tem aí a hemoglobina, que é a proteína dos nossos músculos. Então, nesse nível terciário, a gente já vê que as proteínas, elas têm, sim, funções. A quaternária, então, é determinada pela combinação entre duas ou mais cadeias polipeptídicas. Então, eu já tenho aqui a primária, eu tenho aqui a secundária, eu tenho a terciária, e a quaternária, o que acontece? São várias terciárias juntas. Então, aqui eu tenho uma proteína já formada, outra proteína formada, outra proteína formada e outra proteína formada. Então, a junção de todas aí, a gente tem a estrutura quaternária, que também possui função. Então, o papel biológico das proteínas. Tem o papel enzimático, como a gente já viu aí nas aulas anteriores, as lipases, que têm a função de quebra dos lipídios, as amilases, que tem a função de quebra do amido, que já inicia lá na nossa cavidade bucal, que é a quebra do amido através da amilase salivar. Então, tudo que termina com ase são enzimas. Como transporte, a gente tem a hemoglobina, que está contida na hemácia, que tem a função de transportar o oxigênio para todo o nosso corpo. A gente tem a albumina, que tem a função que vocês viram na aula passada, de transportar os ácidos graxos até os nossos músculos para acontecer, por exemplo, o processo de beta-oxidação. A gente tem proteínas, a miosina e a actina, que eu já mencionei, que são responsáveis pela contração e o relaxamento muscular. A gente tem como estrutura o colágeno, elastina e queratina, que estão muito presentes no nosso cabelo, nas nossas unhas, na nossa pele. Como proteção, as imunoglobulinas, que eu mencionei no início da aula, em questão de detecção e de tentar expulsar algum material estranho. A coagulação sanguínea, a gente tem a fibrina. A fibrina, ela é responsável, por exemplo, quando a gente tem um machucado, um corte, seja de qual forma for a saída de sangue, né, do interior para o exterior do nosso corpo. A fibrina, ela tá bem próxima ali com as plaquetas. Então, quando ocorre um corte, junta aí o fibrinogênio, né, que são as fibrinas, as plaquetas, para fazer com que ocorra, formando um tampão, na verdade, formando um tampão para conseguir evitar essa saída aí de sangue, né? Porque senão a pessoa ela acaba dando um choque hipovolêmico, que a gente chama, que é a saída de sangue do organismo. Questão hormonal, insulina tem a função de levar, uma das principais funções, né? Levar as nossas glicoses que estão na corrente sanguínea até nas nossas células. O glucágon, que tem a função inversa, que vai fazer com que saia... só aceitar o pessoal aqui. Fazendo com que saia, então, a glicose de dentro dos tecidos para ir para a corrente sanguínea para ter fonte de energia.
Questão da albumina, osmolaridade também, como tamponamento do nosso sangue, para manter o pH do nosso sangue de 7,35 a 7,45, que é muito importante. Então, quanto à composição, a gente tem as proteínas que são simples, né? Quando hidrolisadas, elas liberam somente os aminoácidos que foram ligados através da ligação peptídica. E a gente tem as compostas, que quando hidrolisadas, elas liberam os aminoácidos, liberam um radical não peptídico e que é denominado de grupo prostético. Então, ocorre uma desnaturação dessa proteína. Vocês viram aí que a conformação da proteína terciária, quaternária, ela é bem enrolada através das estonas. Então, tem que ocorrer uma desnaturação proteica, que é justamente um desenrolamento dessas proteínas para elas serem quebradas. Então, a digestão das proteínas tem a ação aí de várias enzimas, por exemplo, da pepsina, que vai desde a digestão aqui na região do estômago, com a participação também de algumas soluções que são produzidas no pâncreas e também na região intestinal. Então, a pepsina, a função dela é hidrolisar as ligações peptídicas. O que é isso? Então, se eu tenho aqui um aminoácido ligado a outro aminoácido através dessa ligação aqui peptídica, o que vai acontecer? A pepsina vai vir cá e vai quebrar essa ligação. Então, esse aminoácido vai vir para cá e esse aminoácido vai vir para cá. Eles vão ficar separados. Então, o pH é ácido, ele é neutralizado, né, através aí da secretina. E juntamente com a colecistoquinina, vai estimular a secreção das enzimas pancreáticas, que são produzidas lá no pâncreas, que tem a função aí de quebra de proteínas. Então, essas proteínas, elas são degradadas em oligopeptídeos. Então, se as proteínas são polipeptídeos, né, o poli significa vários peptídeos, ela vai acontecer, então, a quebra em oligopeptídeos, que são poucos peptídeos. Então, o que vai acontecer? As moléculas originadas da primeira etapa do processo digestivo, que a gente viu lá da pepsina, que vai quebrar a ponte, a ligação peptídica, vai chegar lá no duodeno. O duodeno é a primeira porção intestinal. Como lá no intestino o pH ele é bem baixo, ou seja, lá no estômago a gente tem o pH mais ácido, né? Então, o intestino já é um pouco bem mais básico. Então, vai estimular a secreção da secretina pelas células do intestino. Então, o que a secretina vai fazer? Ela vai estimular a liberação de bicarbonato através do pâncreas e do fígado, elevando esse pH intestinal. Então, o pH que antes, lá no estômago, está ácido, vai chegar lá, essas proteínas vão chegar no intestino para serem quebradas, digeridas. Como vai ter eliminação do bicarbonato, vai ter um aumento desse pH. Né? Quando a gente tem um aumento aqui de 7,8 a 8,2, aí a gente já está falando sobre bases. Então, a colecistocinina, ela é estimulada, na verdade, pela presença tanto de proteínas quanto de lipídios quando ingeridos. Então, é um hormônio produzido pelas células intestinais que estimulam a contração da vesícula biliar para a liberação da bile. Então, como a gente viu, a bile, aquele líquido esverdeado, ele é produzido no fígado. Então, a produção dela no fígado vai fazer com que ela vá para a vesícula biliar, que é um saquinho, em formato de pera, na verdade, e todas as vezes que a gente alimentar, que esse bolo alimentar chegar ao estômago, indo para o intestino, a vesícula biliar ela vai eliminar essa bile para o intestino, através de outra cânula, para ocorrer, então, a quebra de todas essas macromoléculas. Então, modulam também o esvaziamento gástrico, então vai fazer com que ocorram os movimentos peristálticos, tanto lá no estômago quanto no intestino, vai estimular
secreção das enzimas pancreáticas e potencializa a ação da secretina que já foi mencionada. Então, a gente tem a produção do suco pancreático, que é composto por tripsina, quimotripsina e carboxipeptidase, e o suco entérico, que tem a formação aí, a composição de aminopeptidase e dipeptidase. Então, quais as funções, então, dessas estruturas? Elas vão hidrolisar as ligações peptídicas internas, quebrando as proteínas. Então, são elas a tripsina e a quimiotripsina. Então, basicamente, o que elas vão fazer? Vão quebrar essas proteínas até elas terem os seus aminoácidos livres, e depois a gente vai mencionar mais para frente o que vai acontecer através aí também dessas quebras. Então, as oxopeptidases também têm a mesma função. Vai agir já na extremidade da molécula proteica, fazendo com que ocorra também a quebra. Então, a tripsina, a enteroquinase, todas essas enzimas proteínas têm a função de quebrar também proteínas. É até engraçado a gente falar, né, na aula de proteínas sobre algo que vai quebrar proteínas também. Então, as proteínas vão auxiliar aí na quebra de proteínas. Então, a quimiotripsina, ela é produzida pelo pâncreas, na forma de quimotripsinogênio, que é ativado pela tripsina. Então, o que ela vai fazer? Vai fazer com que ocorra uma quebra em frações menores desses peptídeos, dessas proteínas. Já as outras, procarboxipeptidase, proelastase, a pró, ela vai ser convertida pela tripsina e vai efetuar a hidrólise somente na extremidade carboxilada, que é aquela partezinha de cima da estrutura química geral do aminoácido, da proteína, liberando os aminoácidos. A proelastase, ela é convertida em elastase pela ação da tripsina, degradando o colágeno. A aminopeptidase, ela é secretada pela célula da mucosa intestinal, então também vai fazer com que ocorra a quebra, a hidrólise da extremidade amínica, né, da amina, liberando o aminoácido. E a dipeptidase, que vai hidrolisar os dipeptídeos. Então, a gente vê que tem um aminoácido, ligação peptídica, aminoácido, ligação peptídica, aminoácido, ligação peptídica. O que vai acontecer? Todas essas proteínas que a gente já viu, que eu já mencionei anteriormente, vai quebrar aqui na extremidade da carboxila, ou vai quebrar a estrutura na extremidade amínica, ou vai quebrar a ligação peptídica. Quando tiver, então, duas moléculas, dois aminoácidos, vai acontecer, então, a ação da dipeptidase, que vai acontecer a quebra entre esses dois aminoácidos. Então, os aminoácidos e pequenos peptídeos vão ser absorvidos pelos enterócitos através de transportadores específicos. Alguns di ou tripeptídeos são degradados a aminoácidos pelas aminopeptidases intracelulares, então, dentro das nossas células. E os aminoácidos, eles são transferidos para a corrente sanguínea e transportados para o fígado para a síntese de novas proteínas. Então, as proteínas vão ser quebradas, boa parte, né, vão ser quebradas para auxiliar na síntese de novas outras proteínas. Então, a degradação aí dos aminoácidos são degradados a produtos mais simples, ocorre a retirada do nitrogênio, e essa cadeia carbônica, ela vai ser reutilizada, então, para fins energéticos, como a gente viu lá no início da aula. Vai entrar lá na cadeia, no ciclo de Krebs, para ter fonte de ATP. Então, quais são as etapas de degradação dessas proteínas? A gente tem são 3 etapas, tá? São mais simples do que a gente já viu no metabolismo de carboidrato, de lipídio. A gente tem a transaminação, que vai acontecer a transferência do grupamento amina de um aminoácido para um cetoácido por ação das transaminases, que são as enzimas responsáveis pela transaminação.
Na desaminação, vai ter uma retirada do grupamento amino pelas desaminases, que são as enzimas de desaminação, e vai acontecer a produção da amônia. E, por fim, a gente entra no ciclo da ureia. Qual que é a função do ciclo da ureia? Isso vai acontecer no fígado. Vai converter a amônia em ureia. Vocês vão entender o porquê que tem que ter essa conversão. Porque a amônia, ela é tóxica para o nosso organismo. Então, ela precisa ser convertida em ureia. Então, aqui um exemplo de transaminação, né, só para relembrar, que é a transferência do grupamento amino de um aminoácido para um cetoácido por ação dessas transaminases. Então, aqui a gente tem as 3 etapas bem exemplificadas. Aqui, a primeira, que é a transaminação, a segunda, que é a desaminação, e a terceira, que é a produção da ureia através da amônia. Então, aqui nessa primeira transaminação, a gente vê a transferência do grupamento amino, aqui do aminoácido, para ele virar outro aminoácido para ter uma função no nosso organismo. Na desaminação, é o processo pelo qual ocorre a retirada desses grupamentos aminos, os aminoácidos, com formação de amônia e cetoácido. Então, elas são realizadas pelas enzimas desidrogenase. Então, aqui a gente tem o glutamato, que foi produzido lá com a transaminação. O que vai acontecer aqui? Através do glutamato desidrogenase, que é essa enzima, vai ocorrer a retirada do grupamento amina desse glutamato. Então, aqui a gente vê que vai precisar de energia para acontecer esse processo, vai ter a saída também de elétrons, e aqui a gente vê, então, essa quebra. Então, a gente vê aqui cetoglutarato, e aqui a gente vê a amônia já livre, circulante. Beleza, o que acontece? Essa amônia aqui, ela precisa sair dessa forma e ir para a forma de ureia. Então, como que acontece esse transporte de amônia? Ela vai ser transportada para o fígado e para os rins como glutamina. Então, através de enzimas, a glutamina sintetase, essa amônia, mais o glutamato, vai formar essa glutamina. E essa glutamina, juntamente com a água que está no nosso meio extracelular, através da glutaminase, vai ter a formação, então, de uma parte da ureia. E o ciclo da ureia, ela é totalmente realizada no fígado, que vai converter a amônia, produzida por essa desaminação dos aminoácidos em ureia, e o motivo pelo qual ocorre, então, esse ciclo da ureia, a produção dela, é que a amônia ela é uma substância muito tóxica. Quando acontece de ter concentrações muito altas dessa amônia na circulação, pode causar tanto alterações neurológicas, porque essa amônia ela vai para o nosso sistema nervoso, então vai estar associada com letargia. Então, além de alterações neurológicas, a gente vai ter, o indivíduo vai ter uma lentidão, um retardo mental, pode ter um edema cerebral, porque aí as células do sistema nervoso vão começar a ficar não ter a função não vão ter energia, na verdade, porque a amônia foi tóxica para essas células, e pode ter aí um edema cerebral. E, além disso, a visão borrada, porque está muito associada também com a hipófise, né, que é uma glândula que a gente tem na região cerebral, que tem a função aí de nos dar a visão. Então, aqui, o ciclo da ureia, ela é bem... Douglas, essa amônia, ela é produzida no organismo ou é exterior? Então, essa amônia, ela é produzida através da quebra. Deixa eu voltar aqui. Através da quebra da proteína, vai ter a formação da amônia, porque na proteína tem, nos aminoácidos, na verdade, vão ter aquela parte amina, lembra? Da composição química. Então, quando ocorre a quebra dessa proteína, desse aminoácido, consequentemente, esse grupamento amina vai ser liberado na forma de amônia.
Só que essa amônia é tóxica, então o nosso organismo ele Entendi. precisa converter essa amônia em ureia. Tá bom? Entendi. Certo. Obrigada. Nada. Então, aqui, a gente tem o ciclo da ureia. Vou passar aqui, porque tá os passinhos, e a gente vai acompanhando na imagem. Então, aqui a gente tem essa primeira parte aqui, que vai acontecer na mitocôndria, tá? E depois, todo o processo vai acontecer no citossol. Citossol, gente, é a mesma coisa de citoplasma, tá? Eu acho que tem uma questãozinha aí de vocês uma atividade que é referente a essa questão aqui. Então, através de energia, através de uma molécula aqui de carbamilfosfato, o que vai acontecer? Vai ter a soma de moléculas de energia, que é a ADP, adenosina de fosfato, mais um fósforo. Então, o carbamilfosfato entra no ciclo da ureia, juntamente com essa amônia aqui que foi liberada. Beleza, então, entrou aqui no ciclo da ureia, vai acontecer a formação dessa citrulina. Então, esse carbamil, ele vai ser transformado em citrulina através dessa enzima aqui, que a gente chama de ornitina transcarbamilase. Então, entrou aqui no ciclo da ureia, ainda na mitocôndria, ela vai ser liberada, então, lá para o citoplasma. No citoplasma da célula, lá no fígado ou no rim, o que vai acontecer? Essa citrulina aqui, que foi liberada pro citossol, ela vai ser transformada em argininosuccinato. Através de quê? Através dessa enzima, argininosuccinato sintetase. Ou seja, vai sintetizar o aspartato mais a citrulina, vai sintetizar argininosuccinato. Então, vai ter aí um empreendimento de uma molécula de energia, de ATP, e vai sair um fosfato e vai ser liberado um ADP. Então, sempre lembra, pessoal, a gente tem o ATP, o ADP e o AMP. ATP é quando essa molécula de energia, ela tem 3 fosfatos, adenosina trifosfato. Quando tem uma saída de um fosfato, consequentemente, ela vai ficar com 2 fosfatos. Então, é o que a gente chama de ADP, adenosina difosfato. Se tiver um empreendimento ali na hora de um ADP e tiver uma saída de um grupo fosfato, vai ficar somente um fosfato. A gente chama de AMP, que é adenosina monofosfato. Então, seguindo aqui, a gente teve a produção da argininosuccinato através aí dessa enzima que vai sintetizar por meio do aspartato e da citrulina. Ok, o que vai acontecer então com essa argininosuccinato? Através da argininosuccinato liase, vai ter a formação de arginina mais fumarato. E essa arginina, por meio da sua enzima, que é a arginase, vai formar, então, a ureia. E nisso aqui a gente tem o empreendimento aí da molécula de água. Então, a regeneração da ornitina, que pode agora ser transportada para a mitocôndria, para iniciar outra volta do ciclo da ureia. Então, a gente vê que tem a transaminação, a gente vê que tem a desaminação e depois tem esse ciclo da ureia. Então, toda essa sequência vai fazer com que ocorra a quebra das ligações peptídicas, vai acontecer a quebra das extremidades ou do grupamento carboxila ou do grupamento amínico, para sempre esse aminoácido ser quebrado. Porém, junto com isso, vai ter a liberação dessa amônia, porém, essa amônia não pode ficar presente no nosso organismo. Com isso, esse processo entra aqui na mitocôndria, vai para o citosol para ter a formação, então, da ureia. A ureia, a gente tem que ter uma quantidade ideal, tanto é que a gente pode ser feito, os exames de ureia e creatinina, para ver justamente como que está a nossa função renal. Por quê? Porque
O rim, além do fígado, é muito importante para formação aí dessa amônia até a formação da ureia. Então, aqui a gente finaliza o metabolismo das proteínas. Como não sei o dia ainda certinho, mas nas próximas aulas a gente vai ter o quê? A gente vai ter, já vou responder essas perguntas, tá, pessoal? Eu acho que no último dia teórico a gente vai montar o mapa metabólico, né? Então, antes da gente fazer essa montagem desse mapa metabólico, eu quero fazer esse resumo com vocês de todos os ciclos, seja lá no metabolismo do carboidrato, no metabolismo dos lipídios, das proteínas, para a gente conseguir depois montar, porque é muita informação para uma disciplina só, tá? Então, eu vou fazer... Eu estava esquecendo que dia 1º é feriado, mas eu vou fazer, então... Eu acho que no cronograma estava correto. Eu devo ter confundido. Mas eu vou fazer essa aula específica para a gente fazer esse resumo de todos os ciclos. E também respondendo aí a parte que a Isadora pediu para eu explicar de novo o ciclo de Krebs. Então, eu vou deixar num slide certinho para a gente ter esse controle de todos os ciclos, que é muito importante para vocês depois terem a bioquímica, a outra bioquímica que vocês têm no curso, que é a clínica, que é muito importante. Então, vocês precisam ter um pouco da base da bioquímica que a gente está vendo. Então, a pergunta aqui do Michael: quando você eleva muito serotonina no organismo, como deve fazer? O que acontece? Nosso organismo, ele vai fazer com que ocorra um maior maior quebra dessa serotonina, para a pessoa também, eu sempre dou esse exemplo, a pessoa não ficar uma boba alegre, né? Então, se ela tiver muita quantidade de serotonina no organismo, ela vai ficar extremamente feliz. Então, o nosso corpo, ele, por si próprio, né, ele vai conseguir ir quebrando essa serotonina. Até porque, com o nosso estilo de vida, não tem como ter uma quantidade muito alta de serotonina no nosso organismo, tá? Tá, e depois você completou, né? No outro dia você fica depressivo. Como reequilibrar ela? Então, por meio, de fato, da alimentação, mas não só da alimentação, atividade física também aumenta os níveis de serotonina, tá? E uma coisa que é muito importante também, que muita gente não dá muita importância, que é o lazer, ou seja, eu gosto de fazer uma caminhada, de escutar uma música. Isso vai aumentar os níveis também de serotonina. Então, tudo é questão, de fato, de equilíbrio, né? A gente tem que manter isso no decorrer dos nossos dias para a gente conseguir manter, quando o indivíduo é normal, manter essas quantidades de serotonina adequada. Alguma dúvida, pessoal? Me dê uma presença aí de novo, por favor. Quem tiver dúvida pode me perguntar ou digitar aí. Deixei lá uma atividade correspondente à nossa aula de hoje. Então, vou deixar esses 26 minutos que vocês têm para vocês ir lá e responder ela. Tá? Que é referente ao ciclo da ureia. E qualquer dúvida, estamos aí. Ok? Então, quem não tiver dúvida, tá liberado. Muito obrigado.